Muito bem, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo, né? Esse é agora de Química, que tem aqui com você, o professor Luciano Chambinho, aqui de Cachoeirinha, Gravataí, arredores, né? Para do curso Métodos, ó, a camisa do cursinho aqui ficou legal, uma camisa bem laranjão, né? Oh, parece uns gari na rua. Ah, então, no cursinho Métodos, caso alguém queira se preparar para fazer o vestibular da URGS ou fazer o Enem, entre em contato com a gente aqui então, nosso telefone de contato aqui de Cachoeirinha, Gravataí, então troca uma ideia aí que a gente pode te ajudar em algum momento, certo, pessoal? Bom, a ideia hoje então, né? Hoje é dia 28 de maio, nós estamos ainda durante a greve dos caminhoneiros, então postos sem gasolina, algumas pessoas tentando instaurar o caos, né? Mas você vai passar, isso vai acontecer, certo? Então vamos lá. A ideia de hoje então é um vídeo sobre geometria molecular e polaridade. Então a gente tem que compreender que para saber a polaridade tem que matar o esquema, né, da geometria, certo? Então, a gente vai ter que procurar o primeiro passo. Eu quero fazer com você geometria e em cada caso a gente vai analisar se é polar ou apolar e vou dar algumas dicas dentro das geometrias. Só que para isso, tu vai ter que saber ligação covalente, velho. Então tem que voltar no videozinho lá que tem ligação covalente. Eu boto vocês depois aqui na descrição do vídeo para entender a ligação covalente, para a gente poder fazer a geometria molecular, para entender a polaridade, tá? Então vamos lá. Quais são as geometrias que existem, né? Nós temos a linear, tá? A angular, a trigonal planar, a piramidal e a tetraedra, que são as mais clássicas. Né? Tem você a bipiramidal, tem outras químicas, mas essas 5 aqui são as mais clássicas que existem. E em cima dela a gente vai analisar se a tua molécula é polar ou se ela é apolar. Bom, agora aqui, como é que eu vou saber se ela é polar ou se ela é apolar, tá? Para ser polar, eu tenho que ter lados diferentes, quando for linear, depois eu explico de melhor para vocês, ou eu tenho que ter elétrons sobrando. Pares de elétrons sobrando. Então, eu tenho que procurar lados diferentes ou pares de elétrons sobrando. E para ser apolar, eu tenho que ter lados iguais e no átomo central, né? No átomo central, eu não posso ter par de elétrons sobrando no átomo central. Show de bola? Então tá. Então vamos começar com a primeira geometria, que é a geometria linear. Tá. Na geometria linear, nós temos que ter o que então? Olha só. 2 ou 3 átomos, certo? E o átomo central não pode ter pares de elétrons sobrando. Tá, um exemplinho de geometria linear de vários tipos. Nós temos aqui então um exemplinho de O2. O2 são quantos átomos? 2. Sendo 2 átomos, direto, linear, nem precisa montar. Tudo bem? Como são 2 átomos iguais, ela é uma linear apolar. Que vai ter O e O, 2 caras iguais, ninguém rouba de ninguém. Então ela é linear apolar. HCl. Essa aqui então vai ser uma linear, mas já vai ser uma linear polar. Por quê? Porque tem 2 caras diferentes. Entenderam a ideia? 2 caras iguais, apolar, 2 caras diferentes, polar. Mas agora é o seguinte, o CO2. Tá, agora eu não sei. Primeiro passo, quem é o átomo central? Nesse caso aqui, o átomo central é o C, o carbono. Então vamos botar o carboninho como central, um O aqui e um O aqui. Show de bola? Depois, segundo passo, qual é a família de cada um deles? A família do carbono é 14, então ele tem 4 elétrons de uma camada. Olha o videozinho lá de covalente depois. Então ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio, família 16, tem 6 na sua última camada de valência. Todo átomo sonha, ama, quer chegar a 8 elétrons na camada de valência. Menos hidrogênio que chegar a 2, mas todo o resto, taradão, quer 8. Então, como é que vai chegar a 8? Fazendo ligação covalente ao salsichão, né? Então faz uma salsicha aqui, fechou 8 aqui, faz uma salsicha aqui, fechou 8 aqui também. Então, esse carbono aqui, ele está esticado, cara, como se eu fosse carbono e cada braço meu fosse um oxigênio e esticasse. Então eu estou em linha reta, por isso que ele é linear. Segundo passo que eu sei que é linear, no átomo central sobrou algum par de elétron, não sobrou nenhum, né? Então, quantas regiões ele tem com elétrons? Tem 2 regiões. Sendo 2 regiões, tu estica ele e ele fica em 2 regiões. Por isso que a gente chama ele de linear. Linha retinha, tá? Então, agora aqui, já sabemos que ele é linear, como está lá em cima, né? Agora, polar ou apolar? No átomo central, sobrou o par de elétrons? Ou sobraram alguns pares de elétrons? Não sobrou nenhum, né? Então, olha só. Para ser polar, tem que sobrar par de elétron ou ter lados diferentes. Ele não sobrou par de elétron, e os lados são iguais, então ele é apolar. Beleza, pessoal? Então já vemos então aqui, nós temos a nossa situação, nossas ligações, nossa geometria linear
e os exemplinhos, tá? Então vou cortar o vídeo agora e vamos entrar na geometria angular. Geometria angular, tá lá, geometria angular, acontece, tu tem que ter o quê? 3 átomos, é obrigatório, tem que ter 3 átomos, 2 não serve, 4 não serve, 3 serve. Então, angular com 3 átomos e 3 ou 4 regiões com elétrons. A gente vai ter que começar a separar as regiões, os lados, tá? Então vamos pegar o exemplinho aqui. Ah, outra, todo angular é polar. Mata essa charada. Todo angular é polar, tá ali embaixo, tá? Salvo raras exceções, mas a grande maioria, ele é polar. Como a gente vai ver então agora esse esquema da geometria? Bom, vamos começar com um clássico, né? H2O. Quem é o átomo central? É o oxigênio. Então, no caso, eu tenho um oxigênio aqui, um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Bom, tu pode olhar e imaginar, ah, mas isso aqui é polar, é linear, né? Porque vai ficar uma linha reta, mas cuidado. Olha só, o oxigênio tem 6 elétrons de uma camada, foi 16. O hidrogênio tem 2, tem 1, família 1. Então, um aqui, na linha do H tu bota 1 e depois tu completa sempre os parzinhos. Como o O já tem 6, ele quer só mais 2 para fechar 8. Então, vamos fechar aqui e aqui. Show de bola? Muito bem. Olha só, eu tenho O, eu tenho H, mas quantas regiões eu tenho com o elétron? Eu tenho a da direita, que é uma, a da esquerda, que é outra, esse par que sobra aqui em cima, que é o terceiro, e esse par que sobra aqui embaixo, que é o quarto. Então, eu tenho 4 regiões com elétrons. Sempre que me sobrar 4 regiões com elétrons, eu desenho esse aqui, ó. É uma pirâmide com base triangular. Tu bota o O no meio e os Hs aqui embaixo. Aí tu bota o parzinho aqui, parzinho aqui. Aí a pergunta é, esse cara aqui, ele é linear? Não. Ele forma essa situação assim, ó, que é um ângulo. Por isso que é geometria angular, tá? Então, sempre que eu tiver 4 pares de elétrons, 4 regiões, minha forma de desenho aqui. E assim, ó, sobrou par de elétron, polar, tá? Outro exemplo, SO2, vamos lá. O central é o S, é um enxofre. Então, vamos botar o S aqui no meio e os 2 Os. Aí tu vai pensar, pá, mas então esse aqui, ele é linear. Cara, vamos pensar. O O tem 6 pares de elétrons, porque a família é 16. Então, tem 6 pares de elétrons, tem 6 elétrons. O O também tem 6. Aqui também tem 6. E aí vamos fazer uma ligação dupla aqui. A gente fecha então 8 e 8. E aqui a gente faz uma adativa, chama de tetinha. Porque o S já completou. Olha o videozinho lá de ligação correlativa, tá? Já fechou. Bom, o átomo central é o enxofre. O enxofre tem quantas regiões com elétrons? Uma para a direita, a segunda para a esquerda e o par que sobrou. Lembra que o par que sobra também é uma região com elétron. Agora, sobrou 3 regiões, é diferente de sobrar 4, né? Sobrar só 3, então tu forma um triângulo. Sempre que sobrar 3 regiões, o teu desenho é um triângulo. O S é o central, os Os vão aqui nas beiradas e o parzinho vai lá em cima. Então tu nota que aqui eu tenho a ligação dupla e aqui eu tenho a adativa. Sobrou um par de elétrons? Polar, automático, tá? E ele de novo é o que? Angular. Então, geralmente, para ser angular, o teu átomo central é da família 16, já mata a charada, então algumas coisas você vai começar a matar. Átomo central da família 16 e vai sobrar par de elétron. E aí a gente sabe que ele é angular e será polar. Isso é importante na próxima videoaula sobre interações. Beleza? Então tá, eu vou cortar agora aqui e nós viemos com a trigonal planar. Show? Esse aí. A trigonal planar, tá lá em cima, ela necessita de 4 átomos. Ó, diferente da linear, que era 2 ou 3, da angular, que era 3, a trigonal planar são 4. Então, se tiver 4, já elimina linear e trigonal planar e angular. Tá. Na trigonal planar, eu tenho que ter o quê? Então, 4 átomos, certo? Geralmente o central é da 16, também, pode não ser, mas geralmente é da 16, tá? E não sobrará par de elétrons, isso é automático. Mas, se eu tiver nas 3 pontas caras iguais, ela é apolar. Se um das 3 pontas for diferente, ela é polar. Vamos ver os 2 exemplinhos, pode ser? Então, o primeiro passo aqui, vamos fazer o SO3. O central é o S, eu tenho 3 Os. 1, 2, 3. O enxofre é a família 16, então ele tem 6 elétrons, já viu no exemplo anterior.
E o O também é 16, ele tem 6 elétrons, também já vimos no exemplo anterior. Existe uma teoria que memória de aluno dura 2 minutos. Eu espero que de você dure um pouco mais, tá? Mas é uma teoria bem forte, viu? Você falou uma coisa, ele tá, entendi. Passou 2 minutos, que isso falou? Né? Isso aí, olha, faz parte, hein? A grande maioria é assim. Vamos lá. Lembrando, o átomo central todos têm que fechar 8 elétrons. E com a ligação covalente, a salsicha, a gente liga e forma as 8. Então aqui faz uma salsicha aqui, outra salsicha aqui, fechou 8, fechou 8. Ah, ô senhor, eu poderia fazer lá? Pode, velho, é que minha mão tá mais próxima aqui, tá? Só isso. Eu poderia fazer um aqui e um lá? Não. Completa todo o primeiro para depois para os outros. Bom, o enxofre já fechou 8 ligações, então não pode mais ligar. Então a gente faz uma tetinha, uma dativa, e uma outra tetinha aqui, uma dativa. E aí todo mundo, porque esse par aqui também vai para o O, aí ele fecha 8, esse par também vai para esse O, também fecha 8, fica todo mundo muito bonitinho. Ah, sobrou par de elétron? Não. Ah, e agora, né? Será que é polar ou polar? Quantas regiões tem? Tem uma região, 2 regiões, 3 regiões. Se é 3 regiões, o teu desenho é um triângulo. Vai ficar meio torto aqui, mas vai. O teu átomo central é o enxofre e eu tenho 3 Os em volta. Pode ser uma ligação dupla aqui, uma dativa aqui e uma dativa aqui, só para fechar. A ideia é, bom, 3 regiões, os 3 lados são iguais? São. Olha só, não sobrou par de elétron e os 3 lados são iguais. Então, o que ele é? Apolar. Tá? Esse próximo aqui, vamos pegar H2CO, tá? Entrando em química orgânica já. Vamos pegar aqui então, olha só. O átomo central é o carbono, então vamos fazer o carbono no átomo central. Professor, como é que tu sabe que o átomo central é o carbono? Geralmente o carbono é central quando ele aparece, tá? Porque ele faz mais ligações, consegue esticar mais os braços, tá? O O só faz 2, então teria que fazer uma com C, outra com outra H e outra H ficaria boiando, não dá, então o central é o carboninho. Vamos com um O aqui, um H aqui e um H aqui. Lembrando que cada H tem um elétron, então um elétron aqui, na camada de valência, né? O carbono te bota os dois junto com um O. Aí tu faz uma ligação aqui e 2 ligações aqui. Agora, a gente parar para pensar, nosso átomo central, ele tem 3 regiões com elétrons. Show? Então gera um triângulo. Então tem 3 regiões com elétrons, gera um triângulo. E agora, vamos botar o Czinho aqui no meio. Pode ser um H aqui e um O aqui, com a dupla aqui e aqui. Tá. Também é trigonal planar, só que esse cara é diferente desses. Então, olha só, tem 2 situações para ser polar. Ou tem elétron sobrando no átomo central, que não tem aqui sobrando, ou tem algum lado diferente, ele tem um lado diferente. Então, o que ele é? Polar. Vira a diferença de apolar para polar na mesma geometria? Show, né? Então tá. Pessoal, vamos cortar isso aqui e vamos agora para a piramidal. Geometria piramidal. Olha só, a geometria piramidal geralmente é da família 15, então a gente já vai matar essa charada, tá? Outra, ela tem que ter 4 átomos, bom, igual a nossa trigonal planar. A diferença é que a trigonal planar, tu tem família 16, 14 e aqui a piramidal geralmente é 15. Nitrogênio é o cara que mais aparece, tá? Então, só que nessa aqui eu tenho que ter 4 regiões com elétrons, diferente da anterior que eram 3. Então a gente vai fazendo as comparações. Então a piramidal tem 4 regiões com elétrons. Tá, show de bola. Agora que eu tenho que pensar, o átomo central, então vamos pegar um exemplo aqui clássico, né? O da piramidal clássico é esse aqui, ó, NH3, família 15, então a gente já começa a matar a charada, tá? Toda piramidal é polar, tá lá embaixo, toda piramidal é polar. Então lá, o N é o central, eu tenho 1, 2, 3 Hs, agora eu marco um elétron, sempre na linha do hidrogênio, tu marca um elétron, fica mais fácil. E olha o parzinho sobrando aqui em cima, hein? Que bonitão, hein? Olha só. Chuchu! Vamos lá. Aqui então fecha uma salsicha, 2 salsichas, 3 salsichas. Cada salsicha, cada um ganha mais um elétron, né? Ligação covalente, dá uma olhadinha no vídeo lá que eu falei. Então o N tinha 5, 6, 7, 8, fechou, matou a charada. O N tem 8 elétrons, não tinha uma camada. Cada H fecha com 2, que é o símbolo dele, né? E olha, eu tenho 4 regiões. 4 regiões é aquela pirâmide que eu fiz lá na angular, lembra? Para água? Não lembra, né? O que eu falei pra vocês lá? Memória de aluno dura 2 minutos, tá? Então aqui vai o N no meio, vai um H aqui, um H aqui, um H aqui. Geralmente deixa por último a ponta de cima, para tu ver direitinho que sobra o par de elétrons lá,
faz as ligações aqui e tu nota então que ela parece uma piramidezinha pequenininha, uma mini pirâmide, né, aqui no meio, uma base triangularzinha e sobrou um par de elétrons lá em cima. Sempre que sobrar par de elétrons, ela é o quê? Polar. Então, toda piramidal, que sobra par de elétrons, é polar. Show de bola? Exemplinho clássico de piramidal. Vamos agora então para a última geometria, que é a geometria tetraédrica, tá? Daqui a pouquinho. Geometria tetraédrica. Cara, ela tem que ter 5 átomos. Então a gente já viu que linear é 2 ou 3, angular é 3, trigonal planar é 4, piramidal é 4 e a tetraédrica é 5. Então tu viu 5 átomos, esquece todas as outras. Essa é a grande chance de ser, tá? Como é que eu vou matar a charada se ela é realmente tetraédrica? Geralmente o átomo central é da família 14, tá? Então, eu tenho que ter 4 ligações e não pode sobrar par de elétron no átomo central. Então, já começa a pensar que ela seja apolar. Mas eu tenho que matar a charada se ela ser polar ou apolar pela redondeza do átomo central. Quem é que está em volta dele? Então, ó, tetraédrica, 5 átomos, beleza? Geralmente, família 14, o carbono, tá? E também ela pode ser apolar, a grande maioria das vezes, ou polar, dependendo de como é que vai ser. Apolar, se todo mundo em volta for igual, e polar, se alguém for diferente. Vamos fazer um exemplinho aqui. Então, vamos começar com o gás metano, CH4, que é o gás do peido. Se tu solta flatulências e elas não fedem, é esse louco aqui. Só que é altamente inflamável. Então, se o cara peidar e botar um fósforo, um fogo ali, vai sair uma labareda. Literalmente, o cara vai queimar a rosca, tá? Cuidado, não é auspicioso. Bom, carboninho, então, átomo central, família 14, 4 hidrogênios em volta. Então, aqui, vamos botar 1. E faz as 4 salsichas para fechar 8 elétrons no átomo central e 1 e 2 em cada hidrogênio. Tá? Certo? Muito bem. 4 regiões. Se é 4 regiões, fazemos a pirâmide. Que é bem barbadinho de desenhar. Tu vê que esse pauzinho é menor que esse, tá? Vai ficar meio torto que eu estou de lado aqui. Sempre fica torto nos desenhos, é que é só que eu estou de lado. Tá, então olha só, fechamos aqui então as 4 regiões com as suas ligações. A pergunta é, sobrou par de elétron no central? Não. Os lados são iguais? São. Então ela é apolar. As 2 perguntinhas para saber se é polar ou apolar. Primeira pergunta, sobraram pares de elétrons? Se for sim, polar. Se for não, apolar. As laterais são iguais ou diferentes? Se elas forem iguais, apolar. Se forem diferentes, polar. Mas a primeira pergunta que tu faz é, sobraram pares de elétrons? Se dizer sim, polar. Se dizer não, apolar. Aí depois disso, que tu disse não, que não sobraram pares de elétrons, tu faz uma segunda pergunta. As laterais são iguais ou diferentes? Se elas forem iguais, tu diz então que ali é apolar. Se forem diferentes, diz que é polar. Tá? Então eu botei naquele cantinho para vocês um desenho com esse esqueminha bem bonitinho. Tá? Então, beleza? Quem quiser, copia o desenho, dá um pause, copia e a gente volta aqui na tetraédrica, certo? Bom, já que tu pausou o vídeo, já tirei fora aquele esqueminha lá para vocês, voltamos aqui no nosso polar e apolar. Tetraédrico. Muito bem. Esse, então, gás metano, ele é tetraédrico apolar. Agora, se eu fizesse um composto assim, olha só, CH3F, com um flúor só dentro, então seria o flúor metano, certo? Como é que eu botaria, então, a molécula esse cara? Botaria um C, um H, um H, um H e um F. Então faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1 e 1. Soro, como é que sabe que o C é o central? Se o C aparecer, ele é central. Tá? O carboninho aparecendo, ele gosta de ser o centro das tensões. Então aqui nós temos basicamente as 4 ligações do carbono, 4 regiões geram então uma pirâmide bem bonita. Já começa a dar uma olhadinha ali e ver se sobraram pares de elétron no central. Acho que não sobraram, né, pelo jeito. No F sobrou, mas o F não é central, o central é o carbono. Então vou ficar com o carbono aqui no meio, H, ó, completa com os H's aqui embaixo, o F lá em cima vai ficar bem claro o que tu está fazendo. Nota, não sobrar. Então vamos lá, as perguntas. Sobraram pares de elétrons? Não. Então, segunda pergunta, já que não sobraram, segunda pergunta. Os lados são iguais ou diferentes? Nota que o flúor aqui é diferente, então essa molécula é polar.
Cara, eu acho que aqui a gente matou direitinho as geometrias e as polaridades. Se eu fosse você, tu, né? Eu viria o vídeo novo, pausaria e copiaria cada situaçãozinha que eu botei pra vocês, fazer um resumo bem legal no teu caderno ou numa fichinha de estudo, tá? Aí fica bem trito, pode analisar bem isso direitinho, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ficou meio comprido, mas é com muita matéria, mas ficou bem completinho, eu acho. E tu pode matar a charada direitinho sobre geometrias e polaridade, né? Lembrando, quer copiar tudo, rever o vídeo, pausa, copia cada coisa que eu coloquei, bota os exemplos no caderno e faz tudo no caderno como se fosse uma aula de verdade. Vai ficar bem legal, tá, pessoal? Se tu gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal também, né? E eu vou gostar bastante. Cheguei hoje a 700 inscritos, eu olhei, pá, fiquei bem feliz, fiquei bem legal, porque é um canal que é meu, não tem ajuda, então é uma coisa só para ajudar vocês, certo? Pessoal, um abraço então e até a próxima.